Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui no Solange Club Beach para conversar com um dos melhores videomakers, ou seja, filmmaker, porque ele se dedica mais em gravar filmes por aí. Filmes de curta-metragem, o filme que vocês viram no início é pertencente ao mesmo. Vamos ter um dedo de conversa com o mesmo aqui e vamos colher algumas experiências que vai agregar algum valor à sua vida. Fique conosco aqui nesse vídeo, subscreva-se no canal, siga em nossas redes sociais, em todas as redes sociais, é Mozart TV, não muda nada, o melhor da TV online você encontra aqui. Bora nessa! Salam alaikum, yanye de ouro. Dança meu rádio, mashallah. Quando a violência baseada no género atinge níveis extremos, dá-se início a uma luta pela sobrevivência. Amanhã te bater. Afasta de nós tudo aquilo que não vem de ti. Não deixe que nada de mal nos aconteça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos toda a ação nas tuas santas mãos. Amém. Transforma-se o amor em ódio. Te assustaram o quê? Te assustaram o quê? Fala, te assustaram o quê? E muitas das vezes, quem paga o preço são eles. Vamos. Vamos seguir aqui, vai o quê? Estamos aqui com um videomaker. É videomaker, alguém que grava filme é chamado do quê? Cineasta. Yeah, Estamos com cineasta. Qual é o seu nome? Para quem que não te conhece? Ok, eu sou Bless Nwanyama, sou cineasta, sou produtor, realizador, sou documentarista, né? E sou diretor executivo da PNS Films. Uma das primeiras questões que eu gostaria de fazer, será que para as pessoas que gravam filme em Moçambique, tem o reconhecimento das pessoas? Será que é gratificante para gravar filme em Moçambique? Sim, é gratificante, mas não se grava filme para ter algum tipo de gratidão, né? Conforme tu sabes, cinema é a arte de produzir, realizar filmes para exibir em lugares devidamente equipados. E filme, segundo Sid Field, que é o pai do roteiro, ele diz que o filme é uma história que tem um princípio, meio e fim, e essa história é uma história que acontece num determinado local, acontece com alguém, que significa que é um protagonista. Então, quando a gente faz um filme, o nosso objetivo principal não é ter algum tipo de reconhecimento. O reconhecimento aparece como consequência do trabalho que a gente faz. Então, não fazemos um filme, o que eu posso dizer a qualquer um que também gosta de fazer ou gostaria de fazer filme, não pode fazer filme para ter algum tipo de reconhecimento. O nosso objetivo principal é contar histórias. A história daquela menina que foi assassinada dias atrás com estupradores. A história daquela menina que foi estuprada, levaram-lhe tudo, assassinaram, levaram tudo. São histórias. A história de ti, a tua história de tu que saíste de casa e vinhas para aqui para assistir o filme, mas quando estiveres a voltar, talvez podes ser assassinado e os teus amigos vão ter interesse de contar essa história em forma de cinema. Então, quando eles estiverem a fazer essa história, não vão fazer a história para ganhar algum tipo de prêmio, mas como a história de ser tão boa demais que as pessoas hão de gostar, então vão dar o prêmio. Então este prêmio há de vir como resultado de um trabalho árduo que alguém faz. Então em Moçambique é o que está a acontecer. Marcas da Violência Baseada no Gênero, que é este filme que acabamos de assistir, né, do Bless Nwanyama, assim como o Chopela, neste momento está a participar de 6 festivais internacionais, e Marcas da Violência Baseada no Gênero é um dos filmes que está a participar como um dos filmes favoritos para o prémio do festival em Moçambique. Mas quando nós produzimos este filme, o objetivo não era ganharmos algum tipo de prémio. Para nós não importa se ganhamos prémio ou não, o que importa é que contamos uma história e essa história está lá disponível no YouTube, no Facebook, e certamente no meio de 1000 ou 100 pessoas alguém vai ser tocado com essa história e vai dizer: uau, essa história, eu me identifico com essa história aconteceu com meu primo ou minha tia. Então isso é que é mais importante para nós, percebes? Tendo em conta que falaste que são a retratar história, ou seja, transmitir história baseadamente, ou seja, na base dos filmes, do cinema, né? Tem um dos filmes que você já produziu que
retrata uma das suas histórias ou uma história na qual viveste na primeira pessoa? Não, não, feliz ou infelizmente não. Eu sou formado em cinema, né? E sou formado em sociologia com habilidade em antropologia. Quando penso em escrever um filme, não penso primeiramente a mim, porque minha intenção não é contar a minha história, é contar histórias de pessoas que acontecem no dia a dia, né? Ou seja, um grande pensador, um dos meus professores de cinema, o Paulo Guambi, o falecido Paulo Guambi, ele dizia assim: as histórias existem, elas vagueiam por ali. As histórias vagueiam pelos chapas, vagueiam pelos mercados, vagueiam nas escolas, na igreja. Sempre tem uma história muito interessante de alguém. Só cabe a nós ficarmos preparados ou atentos para perceber que essa história é tão boa que daria num bom filme. Então, quando eu penso em escrever num guião, numa história, há poucas vezes penso na minha vida, porque a minha intenção não é contar a minha vida, é contar histórias que eu ouço, que acho que são histórias que podem impactar nas pessoas, percebes? Então é basicamente, só que muitas das vezes nas histórias que eu conto, pode em alguma cena, porque o filme é dividido em cenas, e as cenas compõem as sequências, e as sequências todas compõem um filme completo, percebes? Então, numa das cenas do filme pode ter a ver com uma das partes em que eu vivi, percebes? É basicamente isso. E quais são os desafios que têm enfrentado no mundo do cinema em Moçambique? Bom, os desafios que eu enfrento são os mesmos desafios que provavelmente boa parte dos cineastas enfrentam, não só em Moçambique, na África, em Angola. Um dos nossos filmes foi selecionado para Angola e, né, a partir do dia 5 a 6 vai começar a ser exibido em Angola e Cabo Verde. E as dificuldades que se tem são as mesmas, né? Não temos fundos suficientes para produzir uma boa história. É o que eu havia dito há pouco tempo. Uma boa história pode deixar de se perceber como boa se ela for mal contada. Então, um bom filme é uma boa história, é uma boa história que foi bem contada. É por isso que nós dizemos: esse filme é muito bom, é porque aquele filme retrata uma história muito boa, e essa história que é muito boa foi muito bem contada, percebes? Então, os desafios é teres uma boa história e não teres como contá-la muito bem porque não tens recursos ou não tens uma câmera. Imagina que eu tenho uma história muito boa de um filme que acontece à noite, mas a câmera que eu tenho é uma câmera que não me permite gravar à noite porque não tem uma sensibilidade boa de luz, percebes? A minha história não vai ser bem contada, vai ser ruim. Então, desafios são basicamente esses. Mas o que eu quero dizer é, nós trabalhamos sobre um lema que diz fazer o pouco com muito, né? O que é fazer pouco com muito? Fazer pouco com muito é, mesmo sabendo que tu não tens muitos recursos, não tens uma câmera, aquela low light, aquela câmera 4K, pegares o teu telemóvel, escrever uma história muito boa, arranjar teus amigos no bairro, teus irmãos da igreja, escrever a história, pedirem permissão no bairro, contarem aquela história e trazer o filme. Isso quer dizer fazer muito com pouco, né? Ou seja, não depender dos recursos para fazer um bom trabalho, percebes? O prêmio que eu ganhei no ano passado não foi porque eu filmei com uma câmera 6K ou 4K, foi porque provavelmente a minha história foi uma das histórias, ou foi a melhor história e que foi contada da melhor forma, provavelmente seja por isso. Então eu queria encorajar a todos, né, jovens interessados em fazer filme ou cinema, a começarem a pensar em boas histórias. E hoje em dia não precisas de pensar muito. No chapa, quando estás a sair da passagem de nível para baixo, presta atenção na conversa das pessoas. Dizem coisas que podem dar em filmes. É só ficar atento e ver como é que tu podes adaptar uma boa conversa numa história para filme. Uma mensagem, ou seja, motivação para quem deseja ingressar no mundo do cinema? Bom, a mensagem que eu poderia deixar para todos aqueles que gostariam de ingressar no mundo do cinema é que Blessing Onyama começou a gravar com um telemóvel e hoje Blessing Onyama faz parte da lista dos cineastas de Moçambique, né? É o que quer dizer que a melhor câmera para fazer o teu trabalho é a câmera que tu tens nas mãos. Esqueça a Blackmagic que você viu com alguém, esqueça a Sony A7S Mark III, esqueça tudo. Aquela câmera que estiver na tua mão, esta é a melhor câmera que tu tens na vida, porque é com ela que tu podes contar qualquer tipo de história. E a outra coisa é que, se estiveres para entrar no mundo do cinema, assim como do audiovisual, a produção de vídeos,
evita competir ou comparar-se com pessoas. Tu vais comparar com alguém que talvez quem paga as contas das câmeras são os tios, os pais, e tu não tens. Então faça um bom trabalho com o que tu tens, e assim um dia vais obter reconhecimento e aos poucos tu chegas lá. É basicamente isso que eu queria deixar como mensagem para todos que gostam de cinema e que gostariam de continuar a trabalhar no cinema e audiovisual. E outra coisa, mande mensagem para o Bless Onyama, mande mensagem para mim, diga-me qual é a tua paixão no cinema. Eu estou muito interessado em ouvir jovens que têm histórias para contar, que gostariam de segurar a câmera, que gostariam de fazer a sonoplastia, querem aprender a continuidade de cena, querem estar em algum departamento de cinema, querem estar conosco no set a fazer isso que a gente está a fazer aqui. Eu quero receber jovens, quero receber chamada de pessoas. Olha, Bless, vamos fazer isso, eu também quero fazer, como é que eu posso fazer? Então eu queria dizer, estou aberto a trabalhar com qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar no cinema, porque o nosso país precisa de revitalizar o cinema, e quem vai fazer isso não é um angolano, quem vai fazer isso não é um zimbabuiano, quem vai fazer isso não é uma outra pessoa que vem de fora. Nós vamos fazer isso e temos que fazer isso aqui e agora. Ficou a mensagem, trabalhe com o que você tem. Esse foi um dos conselhos do nosso... Qual é o nome? Disse o quê? Não sei bem, quem vai filme. Aí ficou a dica, vocês já sabem. Estamos juntos, acompanhe mais entrevistas da Mozart TV. Até a próxima oportunidade.